Muito bom dia, igreja. Muito bom dia. Vamos ao estudo desta semana. Vamos ao estudo ainda no tema da, do, do grande Sermão da Montanha. O sermão mais, não sei se eu poderia dizer significativo ou mais importante. São, são sempre complicadas essas declarações assim, muito enfáticas sobre qualquer coisa, né? Que diz respeito à Bíblia, assim, né? Dizer qual é o mais, né? O mais, mas assim, como sermão completo, talvez a gente possa dizer assim que é o sermão mais importante, né? Porque é uma mensagem mais completa mesmo sobre o reino dos céus, sobre a proposta desse reino, a visão desse reino, é, enfim, a essência, né, da vida nesse reino. Então, talvez sim o sermão mais importante. Obviamente não diminuindo, desvalorizando nenhuma outra palavra de Jesus, né? Não tem como fazer isso. Mas você tem temas tratados em outros lugares, você tem algumas mensagens tratadas em outros lugares, vários ensinamentos, mas essa reunião, esse agrupamento de vários temas que dão uma ideia geral assim da perspectiva da vida no reino, esse sermão é único, né? Muito especial. Hoje nós estamos finalizando o capítulo 6 do Sermão da Montanha. Um capítulo muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos do Sermão da Montanha, talvez um dos que a gente lembre logo de cara quando pensa no Sermão da Montanha, né? Quando a gente pensa no Sermão da Montanha, muitos de nós já tem alguns textos que vêm logo à cabeça, né? Como as bem-aventuranças. Talvez depois das bem-aventuranças e do Pai Nosso, esse seja o texto mais conhecido, né? Não sei se posso dizer isso, mas assim, que vem mais à mente quando pensamos em Sermão do Monte, né? Ou Sermão da Montanha. Porque nesse tem o emblemático versículo que fala para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, crendo que todas as coisas serão acrescentadas. Então, essa é uma parte bem famosa, bem conhecida, bem marcante e daquelas que a gente pendura num quadro e bota na parede. Por que pendura no quadro e bota na parede? Porque às vezes é alguma coisa de enfeite, né? E talvez a gente possa pensar que essa parede são as paredes da nossa mente, as paredes da nossa consciência, né? Nas paredes da nossa consciência está lá um quadro escrito assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A questão isso é apenas um quadro na parede que mostra uma paisagem de um lugar onde eu nunca fui, né? Às vezes a gente tem na parede da nossa casa um quadro lindo com uma paisagem maravilhosa, com uma praia linda, com um lugar incrível que eu nunca visitei, né? Nunca visitei. Estou pensando aqui que às vezes nós mesmos cariocas, nós
Nunca fomos ao Cristo Redentor, né, ao Bondinho Pão de Açúcar, a lugares que estão aí registrados em fotos, em pinturas. E aí, de repente, alguém pode ter na sua casa a pintura do Corcovado, a pintura lá de algum lugar turístico do Rio de Janeiro, por exemplo, que você acabou nunca visitando na sua vida. Mas tá lá, você sabe que existe, né? Mas você nunca passou por ele. E aí, enquanto eu estou divagando aqui nesses meus pensamentos, eu fico assim, às vezes, esse versículo aqui deu um bom quadro, um enfeite maravilhoso nas paredes da nossa consciência, da nossa mente, mas é, é a representação de algo intocável, inalcançável, né? Alguma coisa que é só para vislumbrar a beleza, mas não para acessar efetivamente, né? Eu estou nessa divagação aqui que começou sem querer, por acaso, mas a questão é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é alguma coisa muito linda, sublime, é um estilo de vida muito de tão lindo, de tão sublime, pode ter características de algo não alcançado, né? Pode ser colocado, pode ser visto por nós como alguma coisa não alcançável, né? Colocar efetivamente em primeiro lugar no reino de Deus a sua justiça para coisa para quem? Para quem? Quem faz isso? Paulo faz. Paulo, um personagem bíblico, mas um personagem da nossa fantasia cristã, né? De heróis da fé, de coisas incríveis, de coisas que são só do livro, né? Pedro viveu isso, Jesus viveu isso, mas esses são personagens da nossa fantasia cristã. Porque na prática, né, eu não estou definindo coisas, eu estou divagando em pensamentos. Na prática, quem faz isso? Quem vive isso? Quem põe em primeiro lugar? Bom, tenho certeza que Paulo em algum momento olhou para a sua vida e falou: puxa, não coloquei o Senhor em primeiro lugar. Tenho certeza que Pedro olhou para a sua vida em algum momento e falou assim: meu Deus, nessa situação eu não coloquei o Senhor em primeiro lugar. Tenho certeza que Jesus nunca passou por isso, porque Jesus sempre colocou Deus em primeiro lugar. Mas Jesus sabe que a gente é desafiado demais nessa situação. Jesus sabe que essa é uma história a ser escrita para na nossa vida. E a gente precisa aprender a se desafiar, não olhar de longe as paisagens, mas entrar nelas. Então essa é uma questão interessante. Bom, esse tema de hoje é muito conectado ao tema da semana passada. Eu confesso que eu fiquei pensando depois que eu poderia ter juntado os dois. Mas semana passada fala sobre ajuntar tesouros na terra. E na verdade o conselho é juntar tesouros no céu. Porque aonde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Está correndo atrás de quê? Você está buscando o quê? Por que você está correndo atrás de coisas que são vulneráveis, né? Onde a traça corrói, o ferrugem destrói, sabe? Amontoar tesouros numa realidade de tanta instabilidade. Você está querendo o quê? Está com medo de quê? Né? Jesus fala em outro momento: louco, essa noite pedirão a sua alma. O que vai adiantar ter celeiros e celeiros e celeiros cheios, e você está querendo o quê? Você está correndo atrás de alguma coisa, né? E esse texto também fala sobre essa corrida
Mas o enfoque é diferente. Semana passada nós falamos sobre a ganância. Hoje, ou nessa semana, nós vamos falar sobre medo. 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 O medo é a raiz da ansiedade. Ansiedade é medo, medo é ansiedade. São duas coisas que podem ser bem distintas, mas que estão absolutamente conectadas, né? A ansiedade é, em grande parte, o medo de perder o controle das coisas. O medo de não estar lá para resolver, o medo de não ter para resolver, o medo de sofrer aquilo que se temia, né? Como Jó diz, né? O que eu temia me sobreveio. Então, a gente está falando de medo. Tanto a ganância da semana passada, que a gente abordou semana passada, quanto o medo ou ansiedade de hoje, desencadeiam uma busca desenfreada. Mas o objetivo central dessa busca é o mesmo, tanto para a ganância quanto para o medo, é controle. A gente tem necessidade de controlar. Por isso a dificuldade de buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus não significa não trabalhar. Isso precisa ficar claro para a gente. Quando Jesus fala assim, olha os pássaros dos céus, eles não plantam nem colhem, o Pai os alimenta. Oh, que bênção. Então, você quer dizer que você não precisa trabalhar? Não é isso. Não é isso. Jesus pregou lá uma mensagem sobre a vinda de Cristo, né? O desfecho de todas as coisas, lá numa mensagem apocalíptica, não sei se eu falei Jesus, Paulo pregou sobre isso. Paulo pregou sobre isso em Tessalonicenses, na primeira carta. E aí teve um pessoal que interpretou meio errado essa história aí de esperar a vinda de Jesus, de que é iminente, que vai ser breve. E aí você tem um pessoalzinho que abandona tudo e vai talvez lá para os montes ficar adorando e esperando. Deus é hoje, vem, Senhor. Maranata, hora vem, Senhor. E não trabalhou mais, porque trataram como iminente de fato a volta de Cristo e se dedicaram a esse lugar de estar só olhando para o céu e esperando. E aí Paulo, na segunda carta, dá chega para lá e diz assim, olha, presta atenção, fica nessa onda não, quem não trabalha não come. Quem não trabalha não come. Então tem que trabalhar. Você não sabe qual é o dia, então enquanto você não vê o dia chegar, trabalhe, se esmere, se esforce, construa, semeie. Então, assim, a ideia não é não trabalhar e não fazer nada, mas a ideia é fazer as coisas com descanso na alma, com uma tranquilidade na alma de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele precisa estar no controle. Ele precisa ser o Senhor, o provedor, o supridor. Ele precisa ser essa pessoa. Ele precisa ser no sentido de que ele necessita ser, mas no sentido de que eu preciso que ele seja. Eu preciso que ele seja. Eu preciso colocá-lo nesse lugar. Isso vai ser... Esse é o propósito para a minha vida, para que eu me mova em paz, para que eu ande em tranquilidade, né? Jesus já disse para a gente, vocês estão ansiosos, vocês estão angustiados, vocês estão estressados, vocês estão cansados, sobrecarregados, vem cá, entrem debaixo do meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Vem, descansa aqui,
Descansa nesse trabalho aqui, nesse jugo, há um jugo. Descansa nesse trabalho, na confiança que eu vou te dar de que vai haver trabalho, mas eu vou estar com vocês. Então, essa é uma questão muito importante. Quando a gente cisma de assumir o controle da nossa própria vida, é a gente que define as nossas prioridades e a nossa agenda. E aí, quando a gente assume o controle da nossa vida, há medo envolvido nisso. Porque a gente sabe que a gente não tem garantia nenhuma. A gente sabe que a gente não consegue dar garantia alguma para o curso bem-sucedido da nossa vida. Não tem como fazer isso. Então, a gente é tomado de preocupação, de ansiedade. Então, a gente preocupa a mente, né? E se eu não conseguir chegar nesse ponto? E se eu não conseguir garantir tal coisa? E se essa coisa que hoje me dá base e sustento falhar, né? Então a gente já está sofrendo com antecipação. A gente está sofrendo por alguma coisa que sequer aconteceu, né? Ainda, e talvez não tenha dado sinal nenhuma de que pode de fato acontecer, mas a gente já está sofrendo com o e se. A gente está tendo a gente está preocupando a mente com coisas que ainda não são reais. Você pode até dizer para mim que há o medo ou a preocupação ou a possibilidade de acontecer isso, né? Ou vou colocar, acontecer tal coisa é uma possibilidade. Dependendo da circunstância, é uma possibilidade bem plausível, né? Pode ser realmente que aconteça, mas não aconteceu ainda. Não sofra por antecipação. Tenha a paz que vai te facilitar organizar os pensamentos e se preparar e saber o que você pode fazer em determinadas situações, como você pode se mover, como você pode se organizar. Essa paz é importante e é essa paz que Jesus promete. Aliás, ele promete mais do que uma paz de você organizar a partir de você mesmo os seus pensamentos e sentimentos. Não, ele promete uma paz espiritual, uma paz sobrenatural, uma paz que vem da exata. É sobrenatural por quê? Porque é uma intervenção dele. A paz que ele promete é sobrenatural porque é uma intervenção dele. É porque ele é uma realidade especial na vida de gente comum como a gente. Nós somos pessoas comuns, suscetíveis aos mesmos problemas que todo mundo. E nós passamos por esses problemas. Só que a gente passa com ele para tanto nos abençoar e nos suprir, quanto para nos consolar e confortar diante das perdas. Porque Deus não vai impedir que a gente tenha perdas. Deus não vai impedir. Eu imagino, eu tenho certeza no meu coração que ao longo da minha vida Deus impediu que eu tivesse várias perdas. Deus impediu que eu tivesse vários insucessos. Ele agiu para que eu não experimentasse várias frustrações na minha vida. Mas tenho certeza, tenho testemunhos para contar de que Deus não impediu que eu experimentasse várias perdas. Deus não impediu que eu experimentasse várias dores, várias derrotas. Ele não me empurrou para a derrota, ele não me empurrou para a perda, mas ele permitiu que eu enfrentasse a derrota, que eu enfrentasse a perda, que eu enfrentasse a dificuldade. Então, quando eu faço a minha agenda com base nas minhas prioridades, sem colocar Deus nessa história, eu estou trabalhando com uma preocupação
e estou correndo atrás de trazer para mim mesmo muitas garantias, né? E aí, nesse processo que eu mesmo faço a minha agenda, o que acontece? Por causa do medo, da ansiedade, ou eu consigo me envolver plenamente com esse meu projeto e trabalhar às custas da minha própria saúde, dos meus relacionamentos familiares, enfim, ou e do meu envolvimento com a obra do Senhor, principalmente, ou eu, de tanto medo e tanta ansiedade, paraliso, porque não sei por onde começar, como continuar, o que investir, como investir, né? Então fico talvez em depressão, porque os temores são maiores do que a gente consegue suportar. Bom, vamos ler o texto, que o texto vai ajudar a gente. Mateus 6, eu falei pra caramba até agora, né? Olha só, misericórdia, já falei muito. Vamos lá. Mateus 6, 25. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida. Olha só, logo de cara, que palavra, que frase interessante. Portanto, eu digo, né? E esse portanto completa o texto da semana passada. Não acumuleis tesouros na terra. Portanto, diante disso tudo, né, concluindo esse pensamento, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Você crê que tem mais valor do que as aves dos céus? Você crê nisso? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Essa é uma declaração bem significante. Quem pode acrescentar uma hora? Não adianta correr para lá, correr para cá, se esticar, virar cambalhota, não tem jeito. Você vai lidar com isso. Você vai lidar com isso. Você não tem jeito. Algumas vezes você vai precisar falar assim, pronto, já era. Como diz o ditado, o que não tem remédio, remediado está. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. O interessante é que ele está fazendo uma pregação, então ele não está dando um conselho direto a alguém que está sofrendo um problema. Não, ele não está dizendo assim, não é alguém que chegou perto de Jesus e falou, Jesus, eu estou arrasado, eu estou me sentindo um fracasso porque eu fiz isso e aí botei os pés pelas mãos e aconteceu isso. Aí Jesus está falando assim, dando um conselho para ele, meu filho, você é uma pessoa de pequena fé, então deixa eu te aconselhar. Não, ele está dando um conselho, vou colocar genérico, para um público genérico num dia fatídico lá, num dia específico lá. Ele juntou a galera e está dando ensinamentos gerais sobre muitas coisas, falando de coisas muito profundas, importantes, mas ensinamentos gerais. Mas mesmo nesses ensinamentos gerais, ele já se antecipa e diz, vocês são homens de pequena fé. Olha só. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E Jesus diz assim, sabe quem corre atrás dessas coisas? Os pagãos. Os pagãos, por quê? Por que ele coloca os pagãos nessa história? Porque os pagãos representam um povo que não baseia a sua fé em coisas
no Deus vivo, no Deus real, no Deus presente, no Deus Emanuel, sabe? Não, eles têm lá seus deuses de pedra, de madeira, e eles buscam os seus deuses, fazem oferendas para os seus deuses, mas eles não têm certeza de que eles não têm, assim, uma esperança clara, uma esperança genuína, sabe? Na resposta de deuses de madeira e de pedra. Eles estão fazendo preces. Eles não têm um relacionamento com essas divindades. Eles têm um relacionamento com um culto a essas divindades. Então eles vão lá, fazem oferenda na esperança de que aquilo dê algum resultado. Há culturas em que tem deuses para muitos, né? Falando ainda mais de antigamente, mas hoje ainda tem. Mas assim, hoje ainda tem culturas com múltiplos deuses, mas falando, eles têm deuses para muitas coisas e coisas diferentes, né? Deuses para cuidar das colheitas, deuses para cuidar da saúde, deuses para cuidar, enfim, da família, Deus. E eles vão atirando para todos os lados, eles não têm uma relação com um Deus. Eles têm uma relação com possibilidades na cabeça deles de alcançarem coisas e bênçãos e vitórias. Então, os pagãos é que correm atrás disso, precisam correr atrás disso, porque eles, apesar de colocarem uma oferenda para uma divindade, eles não têm certeza de que serão efetivamente supridos por uma força maior do que o seu próprio braço. Então eles correm atrás disso. Nós devemos trabalhar, devemos investir, devemos nos doar, mas sabemos que Deus cuida de nós. Que Deus cuida da nossa vida. Então, ele bota em contraponto o que aqui? Os pagãos correm atrás dessas coisas. A gente tem um pai. Olha como ele trabalha. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Baseado nisso, baseado nesse entendimento de que a gente sabe que o Pai cuida da gente, ele vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, isso é uma coisa muito importante. Na perspectiva de Jesus, qual é o jeito de vencer a ansiedade? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Na perspectiva de Jesus, qual é o jeito de vencer a ansiedade? Entrando nessa relação com Deus de cabeça. Conhecendo Deus em profundidade, se desafiando a colocar Deus no topo da lista, para que Ele te conduza a uma vida de paz e segurança. E se você colocar Deus no topo da lista, Ele vai te ajudar a organizar a sua vida de tal forma em que você vai ter tempo organizado, destinado a cada coisa da sua vida, e vai fazer boas semeaduras e, consequentemente, ter boas colheitas na sua vida. Então, um cidadão do reino dos céus não está livre de problemas, nem de frustrações ou de fracassos, mesmo colocando Deus em primeiro lugar, né? Eu coloquei aqui uma experiência que Paulo vai falando na segunda carta aos Coríntios. Ele vai dizendo de uma tribulação. Ele fala assim: irmãos, eu não quero que vocês desconheçam o fato de que a gente passou por tribulações terríveis. Olha, meu Deus, a gente passou por tribulações tão terríveis, e ele expressa isso dizendo: tribulações que quase os levaram a perder, tribulações que os levaram, quase não, tribulações que os levaram a perder a esperança da própria vida.
Perder a esperança da própria vida, meu Deus! Ué, mas o Paulo é o cara que disse que para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Então, uma coisa é você perder a esperança da própria vida, uma coisa é você viver uma vida sem esperança. Olha aí, boa frase, né? Uma coisa é você perder a esperança da própria vida, outra coisa é você viver uma vida sem esperança. Paulo não viveu uma vida sem esperança, por isso, perder a esperança da própria vida não rouba dele a vida de fato, né? Porque a vida de fato é aquela que está escondida em Deus. Então, no mesmo texto em que ele fala que quase perdeu a esperança da própria vida, ele diz que Deus é o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. E aí Paulo vai dizer assim, lá no 2 Coríntios capítulo 1, na verdade, capítulo 4, de 16 a 18. Ele vai dizer: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Vai haver um desgaste exterior na sua dedicação, a sua dedicação vai resultar num desgaste da sua vida. Mas ao mesmo tempo que você se desgasta exteriormente, interiormente você se renova dia a dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos é aquele sofrimento que você está passando, que você acha assim, meu Deus, que coisa difícil de suportar. Paulo está colocando todos eles no mesmo pacote, no mesmo saco, e dizendo: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Há uma glória que pesa mais do que todos os problemas que vivemos juntos. Se a gente juntar todos eles, não se comparam com a glória que há de ser revelada. Não se comparam com a glória que está sendo acumulada para nós. Está sendo pesada numa balança para ser derramada sobre as nossas vidas. Então, diante dessas certezas de que há uma glória destinada a nós, o que a gente faz? A gente fixa os olhos não naquilo que se vê, porque o que se vê é temporal. Então eu não vou ficar correndo atrás de amontoar as coisas nessa temporalidade, nessa era em que as coisas são desgastáveis, destruíveis. O que eu vou fazer? Eu vou me dedicar a mirar naquilo que é eterno, naquilo que prevalecerá ao tempo, prevalecerá às estações, prevalecerá os invernos da vida. Meu foco deve estar lá, minha busca deve estar lá, minha atenção deve estar lá. Então eu vou trabalhar na terra olhando para lá. Eu vou ser um bom marido olhando para a eternidade. Eu vou ser um bom pai olhando para a eternidade. Eu vou ser um bom funcionário olhando para a eternidade. Eu vou ser um bom pastor, ou qualquer outra atividade dentro da igreja, olhando para lá. Quando eu olho para lá, quando eu olho para a eternidade, quando eu miro nele, eu recebo o que eu preciso para ser o melhor naquilo que eu faço. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus te fortaleça para que as aflições do tempo presente não abalem você de tal forma a que você viva mergulhado no tempo presente. Que os medos da vida presente não sufoquem a sua fé e destruam a sua confiança. Mire nele, mire no Senhor, mire nas coisas eternas, mire nas coisas celestiais. Paulo diz lá aos Colossenses: visto que nós ressuscitamos com Cristo, olhemos para as coisas de cima. Quem ressuscitou com Cristo vive focado nas coisas do alto. Então, que esse seja o nosso padrão, o nosso posicionamento, a nossa alegria, a nossa vida e a nossa vitória. Deus abençoe você, meu amigo. Deus abençoe você. Deus abençoe sua célula. Cresça, que sua célula cresça nessa palavra, nessas verdades.
e que seja uma bênção essa semana na vida de vocês. Deus abençoe você. Amém.